E Rodrigo Silva, a liderança da igreja, ele usa esse pessoal da mídia como um visgo. É visgo que fala da jaca? É isso, gente? Deve ser, É deve visgo. ser. Sabe aquela... Quando você quer pegar mosquito, você abre a jaca no meio, tira os caroços da jaca, e aquela cola que a jaca tem, o mosquito cola, e no final da tarde você tem ali um velório de mosquitos. Essa jaca aberta no meio é o Rodrigo Silva. Ele está puxando os mosquitinhos. Aí depois vem a liderança da igreja e bumba, fecha a casca da jaca e te joga no lixo. Mas por que você está falando isso? Para não ficar com um ataque pessoal dele, né? Que você está falando dele e tal. Por que você está falando isso? O que é que ele fala que não condiz, tal? Por exemplo, que você pode citar? Quando o Rodrigo Silva fala que... Eu até tenho um vídeo dele agora que o pessoal pediu para eu comentar. Que a igreja adventista não ensina que a guarda do sábado está atrelada à salvação. Ele está mentindo. E aqui, a minha colocação é pessoal mesmo, porque eu estou chamando ele, com evidências documentais, de faltar com a verdade, porque é mentira. A Ellen White diz assim, santificar o sábado importa em salvação eterna. No prefácio do Primeiros Escritos, a Ellen White diz assim, o pastor Bates advogou a obrigatoriedade da guarda do sábado para a salvação. Então, quando ele fala para o espectador que a igreja adventista não ensina isso, então, mas não é fato. E seria, então, vamos dar um exemplo aqui, eu não sei do que você está falando aí, né? Vamos supor que hoje eles têm esses escritos de Ellen White, como você falou, tal, santificar o sábado importa salvação eterna, mas eles pregam que não. Guarda o sábado apenas como um mandamento, mas não para a salvação. Mas hoje eles não é pregam isso que isso. é ensinado lá dentro. Lá dentro é outra coisa. É outra coisa. Eu não sei porque eu não tô lá dentro. Você quer ver a mandinga do cara? Você que está me assistindo, por favor, o que me deixa irritado com essas pessoas? E aí não é com as pessoas. Não, né? é com as pessoas mesmo, com esses caras mesmo. Porque não é o problema dele crer no diabo. Se ele quer crer no diabo, é direito dele. Tem o Toninho do Capeta lá no estado do Espírito Santo. Eu já não sei se alguém já assistiu aqui o Toninho do Capeta. Ele diz que crê no capeta. É direito dele crer no capeta. Mas seja sincero com as pessoas. Tardes, a coisa que mais me irrita é mentir. A coisa que mais me irrita é mentir. A coisa que mais me irrita é mentir. Você não precisa mentir. Se a igreja adventista acredita nisso, ou como a igreja católica, você pega o credo, está no credo católico. Cremos na salvação pela graça e obras. Sim. Você já leu o credo católico. Não, mas é isso mesmo. Está escrito. Eles creem que a salvação é fé mais obras. Isso, né? Beleza. Está assumindo o fato. Agora o adventista, ele quer reescrever o passado para o espectador de fora assistir, e quando o cara cai lá dentro é outra coisa. É aquilo do Islã. Se você pegasse o Sheikh Jihad estivesse nessa mesa, ele ia falar, não, porque nós temos 1,4 bilhão de muçulmanos no mundo, se todos fossem terroristas, o mundo já teria acabado, porque somos pacifistas. Ah, tá de brincadeira comigo. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem um problema. Quando eu me deparo, não é com a heresia em si que me deixa nervoso. Já tá te deixando nervoso. Já tô nervoso. Quando chegou a esse tempo, já ficou nervoso. Já fiquei bravo. Porque o que me deixa irritado, o que me tira o equilíbrio, é a mentira. Esses caras mentem. Por exemplo, o pastor César Cavalcante disse pro Ezequiel Gomes, Ezequiel, lá na igreja adventista, vocês falam, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías 1,12 e vamos abrir a palavra de Deus em 1 Escritos, página 30. O Ezequiel Gomes respondeu, é assim mesmo, porque lá é a palavra de Deus. A Ellen White é a palavra de Ele Deus. respondeu isso. Isso, tá gravado isso.
Pastor Ezequiel. Sem problema. De um lado, o senhor disse, não, a própria Ellen White diz que o que ela escreve não é igual aos textos bíblicos. O pastor Paulo leu na revista da igreja de vocês que cremos que ela é inspirada igual à Bíblia, Certo. mas que não é a Bíblia. Perfeito. O senhor não acha que, e aqui o senhor está falando para uma maioria que não é adventista, então eu acho que o senhor tem aqui uma oportunidade importante. Claro. O senhor não acha que precisa ficar claro, então, que uma coisa é o que os adventistas falam para as pessoas e outra coisa é o que eles falam da porta para dentro, porque na escola sabatina, bom, é só pegar o que ele está escrito aí na revista que ele acabou de ler, documento oficial da igreja, dizendo que nós, a igreja adventista, cremos que o que a Ellen White fala é inspirado igual aos textos da Bíblia, é o que está escrito aí. Sim. A questão na escola sabatina, você como adventista de muitos anos, sabe, quem for adventista que está ouvindo esse programa sabe, e quem não é adventista não vai saber, mas tudo bem. É que é comum na escola sabatina a pessoa falar assim, abre aí as escrituras no Primeiros Escritos, abre aí a escritura no Grande Conflito e vamos não sei o que lá. Quer dizer, no Intramuros, isso tem vídeos, tá? No Intramuros, os escritos da Ellen White, eles são chamados de palavra de Deus, inclusive. Na revista Intramuros da organização, está dizendo que é inspirada, é igual a Bíblia Sagrada. Mas na conversa, não, ela mesmo diz tal. Então, quem está certo? A igreja ou o que a Ellen White fala? Se o senhor defendeu o que a Ellen White fala, a igreja adventista está errada. Se o senhor defendeu o que a igreja adventista fala, a Ellen White está errada. Como é que fica? Quem está errado? Vamos lá. Eu comecei as minhas considerações iniciais dizendo assim: Ellen White foi inspirada por Deus com sonhos, visões e iluminação espiritual, da mesma forma como os profetas e apóstolos da Bíblia. Eu não neguei isso em nenhum momento. Essa é a fé adventista. E ela não é uma fé propagada unicamente em intramuros. A própria publicação da lição da Escola Sabatina é uma publicação que atinge inúmeras pessoas não adventistas. E essas mesmas questões estão colocadas no livro Nisto Cremos, no Manual da Igreja, nos sites da igreja, colocando claramente: não cremos em graus de inspiração, não cremos que você pode ser 10% inspirado ou 90% inspirado, ou é inspirado ou não é. E cremos que Ellen White foi inspirada igual Moisés, igual Paulo, igual Elias, igual qualquer outro. O que ocorre é que a discussão é um pouco mais complexa. É que o senhor citou agora pouco a própria Ellen White falando que não é igual. Não, mas olha só. Então, qual é que tá certo? Entenda da seguinte forma. Ellen White foi inspirada por Deus igual o apóstolo Paulo. E ela falou assim, inspirada: a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. É isso. Então, pastor, então com quem que a gente fica? Com vocês falando que ela é inspirada igual ou com ela dizendo que não é igual? Mas olha só, ela é inspirada, diz que não é igual. Essa é a posição. Ela é inspirada por Deus, você essa conta disse fecha? que não é. Pra mim fecha. Então tá bom. Claro que fecha. Aí quando César Cavalcante jogou a mesma cartada com o Rodrigo Silva, bom, eu nunca vi isso acontecer. Porra, isso é mentira! Mas como você se sente quando lá na escola sabatina, que você deve frequentar, o pessoal fala, vão abrir a palavra de Deus e é o livro da Ellen White? Nunca, posso ser sincero? Claro, eu não tô aqui jogando com as palavras. Eu nunca ouvi isso na igreja adventista. Eu me batizei no dia 25 de assim, relativamente comum, assim, convenhamos, você também não frequenta a igreja adventista, para falar, é relativamente comum. Não. Né? Exatamente, você pode ter ouvido uma expressão, alguém, mas para falar é relativamente comum, você tem que estar frequentando ali, ouvindo isso direto. Então, o que ele podia ter falado é falar: olha, pastor César, isso acontece, eu não concordo. Aí ele estaria sendo sincero. Como tem protestantes também, que a gente não concorda em muitas coisas, né? Então tem desde um cessacionista, um continuista, né? Então nós temos, normal. né? Não, aí seria verdadeiro. Então se o Rodrigo Silva chega e fala: olha, realmente, dentro da igreja adventista há um problema. Há um grupo que crê que o sábado realmente salva, outro grupo como eu que não acredita nisso. Aí, ó, eu apoio ele. Eu fico do lado dele. Porque eu não quero que a igreja adventista acabe. Eu quero que os adventistas se convertam.